Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura da relação que a gente tem nessa semana com o céu que nos acompanha, as inspirações para a gente saber caminhar em conexão com esse fluxo natural do cosmos. Bom, antes disso, eu tenho um convite especial para fazer para vocês no final do vídeo. Fica comigo até lá, que vale a pena, super vale. Começando a semana sempre com a fase da Lua. A questão é que a Lua vai mudar de fase nessa semana, na quarta-feira. Então a gente tem segunda e terça, ainda com a influência da Lua cheia da semana passada. Que a Lua cheia aconteceu com o Sol no signo de Virgem, que é um signo de terra, objetivo, pragmático, tem a ver com a relação com a natureza, né? A própria natureza da biodiversidade, da nossa relação com nossos pés no chão, a possibilidade da gente estar organizado de acordo com esse fluxo da natureza, né? E a Lua no signo de Peixes. O signo de Peixes é o oposto disso, que é a relação com a nossa espiritualidade, com tudo aquilo que não é palpável, aquilo que a gente não toca, diferente da natureza que a gente toca, pisa com os pés na grama. Agora tem alguma coisa da nossa alma que grita, que fala, que nos inspira, a nossa imaginação também, nossa intuição, que é o signo de Peixes. Então essa lua cheia, ela traz essa possibilidade de uma balança, mas isso vale até a quarta-feira. Na quarta-feira ela muda de fase, da cheia ela entra na fase minguante, então ela vai começar a diminuir seu tamanho até chegar na quinta-feira da semana que vem, na fase da lua nova. Então a gente vai falar um pouquinho mais hoje dessa lua minguante. Na semana que vem a gente vai ter que também repetir um pouco da lua minguante dessa semana. O Sol no Virgem com a lua nos Gêmeos. Essa é a composição dessa fase da lua nesse mês. Todo mês tem uma lua minguante, o que muda são os signos entre o Sol e a Lua. Então, minguante é um momento de recolhimento, de revisão, de reparação, de preparação para o começo de um novo ciclo. Então, a gente fica um pouquinho mais recolhido, né? É importante recolher, repensar, refletir, enfim, meditar acerca do que a gente tem feito durante o último ciclo, que a gente está falando de ciclo mensal, né? Então, no último mês. E tem uma coisa interessante aqui com esses dois signos, o signo de Virgem e o signo de Gêmeos. O desafio, existe um ângulo, tipo uma quina, entre o signo de Virgem e os Gêmeos, nessa lua minguante, o desafio é pensar em teoria e prática. O signo de Virgem fala que a gente experimenta empiricamente a realidade. A gente sabe fazer as coisas porque já praticou tanto, conhece tanto por ter feito, que aquilo se torna cada vez mais perfeito. Agora, o signo Gêmeos tem a ver com a teoria no sentido de pensar, de conhecer, de estar bem informado. Então, quanto mais informação a gente tem, mais fácil é aplicar e fazer com que isso funcione na prática. Por outro lado, quanto mais a gente já tem uma habilidade adquirida pela experiência, nós vamos então questionar por que aquilo funciona, para que aquilo funciona. Então a gente tem um porquê, um para quê. Eu acho muito interessante isso. Os Gêmeos, a gente pergunta tudo. Por quê? Por que o Sol nasce? Por que ele morre? Por que o dia está claro? Por que o feijão não ficou legal dessa vez? Por que ele ficou ótimo da outra vez? E o signo de Virgem diz para que você come o feijão. Tem proteína, é legal para a sua saúde. Então a gente tem um porquê e um para quê. O porquê, o porquê é importante no sentido da gente entender, né, a importância das coisas, o que aquilo significa, todas as mensagens, tem a ver com comunicação, com linguagem, nós somos seres da linguagem, então é muito importante que a gente consiga se comunicar. Por outro lado, o signo de Virgem, que fala das coisas funcionando de fato e as coisas como elas são na natureza visível e palpável, a gente tem que selecionar também e tem que ser muito transparente naquilo que nós pensamos e falamos. A mente tem que também ser um pouco menos poluída. Virgem significa despoluir, significa purificar.
Então, é importante que a mente da gente não esteja lá com 300 mil galinhas cacarejando na cabeça o tempo todo. A gente tem que botar as galinhas para fazer alguma coisa. Vamos escrever, vamos produzir alguma coisa com o que nós pensamos. Então, essa é a relação da lua minguante, que vai do dia 6 de setembro, na quarta-feira, até o dia 14 de setembro, na próxima quinta-feira. Aí a gente vai falar um pouquinho mais e já muda de lua na próxima semana. Nós temos um aspecto muito especial aqui, que é dessa relação do Mercúrio e do Sol com o planeta Júpiter. O que vai acontecer? No dia 4 de setembro, segunda-feira, o Mercúrio faz um aspecto fluente com Júpiter. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, então ele opera nesses dois universos, do porquê e do para quê, da prática e da teoria, e o Júpiter, ele rege o signo de Sagitário, que é oposto a Gêmeos, que significa foco, objetivo, pensar mais longe, entender que o nosso pensamento ele pode evoluir e pode atingir uma meta, fala das metas. Então, no dia 4, o Mercúrio faz um aspecto fluente com o Júpiter, que significa a mente mais concentrada, mais objetiva, e a gente pode discutir, inclusive, grandes opiniões, grandes teorias. No dia 8, na sexta-feira, o Sol faz um aspecto favorável com o Júpiter. E aí, isso é uma explosão de consciência. É você poder dizer assim, cara, dá para acreditar que as coisas são possíveis. Então, de um questionamento, para que a gente tenha um foco, para que a gente possa pensar nos objetivos, nós podemos alcançar de fato o que a gente vai chamar de uma fé, de acreditar que as coisas podem dar certo. É um momento de colheita dos frutos plantados. Claro que bananeira não dá morango, enfim, mas se foi plantado legal, se foi alimentado, se foi cuidado, nós vamos ter os resultados disso. É um período de bons resultados. É muito favorável para estudos, é muito favorável para viagens, para alargar nossa mente, para poder conhecer mais acerca da vida e do mundo. Agora, no dia 8 de setembro, exatamente quando o Sol faz esse aspecto fluente com Júpiter, nós temos a entrada do Júpiter num movimento de retrogradação, Júpiter retrógrado. Então, aquela história, não é só Mercúrio que fica retrógrado, não, gente, todo mundo aqui fica retrógrado, com exceção de Sol e Lua, que não ficam, todos os planetas, em algum momento do seu ciclo anual, né, do seu ciclo, enfim, de revolução em torno do Sol, tem momentos de retrogradação. Quanto mais lento o planeta, mais tempo retrógrado ele fica. E Júpiter é um planeta lento. Então ele fica retrógrado do dia 8 de setembro até o dia 2 de janeiro de 2024. Então, a partir de agora, nós vamos viver um ciclo social, porque quando ele é muito grande, ele é muito da coletividade, em que nós precisamos repensar, revisar os nossos conceitos, os nossos princípios e os nossos propósitos. Vocês imaginam vocês dirigindo e olhando para o retrovisor, né? Sempre o retrógrado é olhar para trás, é como se a gente tivesse, com alguns carros tem aquele visor de ré, em que você vê o que está acontecendo lá atrás, então você está dando uma ré e está conseguindo ver onde vai parar, o que você está fazendo ali naquele momento. Então, esse voltar para trás não é da natureza, tem um recolhimento, às vezes é como o mar, ele se recolhe para ir para frente, né? Então, é muito importante que nessa fase a gente repense, olhe para trás e veja como é que você pensava antigamente. Quais são os seus valores? O que você considerava correto e o que você não considerava correto? Pode ser que as coisas tenham mudado, que você tenha que revisar esses conceitos. A questão da fé também, de acreditar que pode dar certo, isso é uma força associada ao símbolo de Júpiter. A gente tem que mentalizar de que é possível que dê certo, mesmo quando dá errado, entender que pode ser alguma coisa que vai trazer um grande benefício. E se a gente entrar nessa
linha de pensamento, de fato as coisas fazem sentido e a gente tem que encontrar um sentido para isso. Então, é um momento de revisão. Essa é a nossa semana, uma semana que é bem interessante em termos do que pensamos, das informações como elas chegam, de como nós temos que focar nos nossos objetivos e, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade para poder mudar o que nós pensamos. Bom, falei que quem ficou até o final, eu tenho esse convite, que é o convite para participar da Semana da Astrologia. Ela vai começar na próxima semana. E o que é a Semana da Astrologia? Eu vou dar 3 aulas totalmente gratuitas, totalmente online, que vão dar os primeiros passos para você poder fazer o uso do conhecimento astrológico. Começa no dia 11 de setembro e vai ser durante essa semana. E qual é a vantagem da gente ter essas informações? É porque, para mim, assim, a astrologia é de fato um espelho da nossa vida. É poder olhar no espelho e enxergar, de fato, o que a gente não consegue enxergar. Ela vai nos mostrar como é mais fácil a gente trilhar um caminho com a consciência do que temos pela frente, do que somos principalmente, e quem é o outro também. Então, essas 3 aulas são aulas bastante completas, em que a gente vai aprofundar uns conceitos básicos de astrologia. Então, se você está interessado em participar, é totalmente gratuito, é online. A inscrição está na bio do Instagram e está na descrição do vídeo do YouTube. Eu convido vocês para vir comigo nessa jornada, que é uma jornada assim, maravilhosa, que faz parte da minha vida, como vocês podem ver que eu tenho uma grande paixão. Um beijo enorme e até a nossa próxima semana.